Eu, Emiliano Zapata, conheci o mundo. E para mim, ele começava aqui, em São Miguel Paulista. Era um local bem diferente do que é hoje. Nasci em janeiro de 1990 e acompanhei de perto o crescimento de uma região que ficou conhecida como a Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo é imensa e nela cabem todos os meus sonhos. E eu vou te dizer por quê. Desde a minha infância, nossa casa tinha muito movimento e isso despertava minha atenção, meu interesse. Meus pais, Dalcides Neto e Vera Lúcia, eram militantes de causas sociais e dedicaram mais de 30 anos de suas vidas à luta pelo direito da moradia. O resultado? 35 mil casas e apartamentos entregues para a população de baixa renda. Faço uma luta muito grande junto com outras pessoas pela questão da habitação. Nós temos um déficit habitacional no Brasil de quase 6 milhões de pessoas que não têm moradia. Aqui em São Paulo são 2 milhões, aqui na capital 1 milhão de pessoas. E é uma luta que nós fazemos aqui constante no dia a dia. O forte da gente aqui na Zona Leste é a moradia, então o Emiliano foi criado dentro das lutas mesmo. Nossa região, junto com outras pessoas do Brasil, aprovamos o primeiro projeto de iniciativa popular com 1 milhão de assinaturas que nós coletamos no Brasil inteiro, que chama Fundo Nacional de Habitação, que hoje é o FENIS, que é o programa da Minha Casa Minha Vida. E foi nesse cenário que construí meu primeiro sonho, influência direta dos meus pais. Eu queria que todos tivessem uma casa, um abrigo, um lugar para criar família com dignidade. Ainda persigo esse sonho. E ao lado do Movimento pela Moradia Leste 2, lutamos para que as verbas destinadas por lei sejam aplicadas corretamente, para acabar com o déficit habitacional na minha região. 216 bilhões que é o orçamento do Estado. Só para habitação nós temos 1% do ICMS, que é 1 bilhão e 100 milhões. Nós temos mais a carteira da CDHU, que é uma empresa pública do Estado, mais 700 milhões. Então nós temos só no Estado, para habitação, 1 bilhão e 800 milhões. Quer dizer, é um dinheiro que dá para fazer muita coisa. Só que nós não temos alguém que fiscalize isso. E ainda há muito para ser feito. Ao frequentar o Colégio Cruzeiro do Sul, meus sonhos se multiplicaram. Queria saber mais, entender o mundo mais além, que de longe me acenava e me mostrava que nem todos meus vizinhos podiam ter o mesmo nível de ensino. Minha vida eu dediquei praticamente à luta pela moradia, pelas lutas por políticas públicas. E o Emiliano, me estudando e quis sair muito jovem, foi estudar. Consegui levar meus estudos adiante, fiz comunicação e depois nos Estados Unidos estudei cinema, uma grande ferramenta de transformação social. Enxerguei a crise da educação brasileira exibindo a enorme indiferença social que pune talentos e inibe criatividade. Vi a exclusão que nasce desse processo injusto. E isso me trouxe de volta à Zona Leste com uma bandeira renovada: a educação. É fundamental uma capacitação contínua dos professores e foco na primeira infância. É parte fundamental da minha luta. E nós temos aqui nas nossas regiões, inclusive, algumas escolas que é as FATEC e ETEC, que as crianças hoje têm uma evasão muito grande, que muitos saem da escola porque não tem condição de estudar, porque tem que sair para trabalhar, para ajudar o pai ou a mãe ou a si próprio. Tem que dar uma ajuda para essas crianças, porque essas ETEC, FATEC são crianças que vêm da escola pública. Se preocupa muito com a educação. Ele acha que se não tiver a transformação da educação, nosso país não tem transformação. Tomei consciência de que a Zona Leste é um estado sem voz e resolvi assumir essa responsabilidade de que me candidatar a representante de quase 4 milhões de pessoas. Somos, por exemplo, do tamanho do Uruguai. Se a Zona Leste fosse um município, seria a terceira maior cidade brasileira, só menor que São Paulo e Rio de Janeiro. Propor soluções para a Zona Leste é uma tarefa que requer conhecimento, ousadia, disposição e coragem. Não é tarefa fácil. Na realidade, é uma região muito rica. Tem uma pessoa que diz que aqui é a esquina mais rica do Brasil, porque nós temos aqui o aeroporto e tem o porto. Então nós temos aqui o Rodoanel que passa, onde passa toda a riqueza encostada aqui a nós. Nessa tarefa, conto com o apoio da minha família, dos amigos e das pessoas que não querem mais morar numa cidade invisível, onde falta tudo, principalmente respeito ao cidadão, à sua dignidade, aos seus sonhos e os seus direitos fundamentais. Quando chega a época de eleição, vira um pesqueiro, que o pessoal só vem buscar o voto. Se elege e vai embora, só volta 4 anos depois novamente para pedir o voto. Eu vejo no Emiliano a mudança, a renovação,
a juventude que ele representa. É por isso que agora venho oferecer minha candidatura a deputado estadual, não só pela Zona Leste, mas por todas as localidades, bairros ou cidades de São Paulo que sofrem com o contínuo abandono das políticas públicas, por falta de uma voz que reivindique seus direitos. Melhorar, ter políticas públicas em termos de saúde, habitação, na questão da educação, ter escolas públicas que funcionem, né? Esse é um sonho que a gente acredita que é possível. A preocupação da gente é eleger um representante que tenha compromisso com a educação, com as crianças, com o idoso e com as mulheres. Eu quero ser essa voz. Quero seu voto, um voto baseado em confiança. Tenho disposição, juventude, tenho conhecimento de nossas necessidades e trago sugestões objetivas para atendê-las. É preciso que alguém cuide do crescimento, do bem-estar do município, de sua infraestrutura, mas acima de tudo, é uma obrigação lembrar que a gestão correta, necessária, passa obrigatoriamente pela luta ao lado da população mais necessitada e sempre esquecida. Vamos lutar para mudar essa realidade. Eu luto para realizar os meus sonhos de mais moradia e melhor educação para todos. Estamos apostando muito que talvez nós vamos poder transformar essa sociedade. E esses sonhos não são só meus, mas de todos os eleitores que desejam uma São Paulo melhor, um Brasil de todos. Conto com seu apoio no dia 7 de outubro. Temos um encontro marcado. Até lá, Emiliano Zapata, 40888. Um abraço do Zapata.